Vamos buscar ao nosso Deus, queridos, ver o que Ele tem para falar conosco nesta manhã. Abra o teu coração a Ele, deixe que Ele nos dirija na palavra dEle. Queridos, abra comigo em Hebreus capítulo 3. Tenho estudado aqui com vocês Hebreus, né? Vamos novamente aqui ver esses dois versos que também vimos na mensagem anterior. Hebreus 3, versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Só isso, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos hoje ouvir a tua voz. Isso que a tua palavra diz, Senhor, que nós podemos ouvi-la. E nós cremos nisso e queremos, Senhor, que o Senhor dirija, Senhor, as tuas palavras até o nosso coração, até a nossa alma, até o nosso espírito. Porque é isso que viemos fazer e é isso que precisamos. Hoje, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, a não endurecer o coração e que o Senhor possa dirigir a tua igreja para mais perto de ti, hoje e sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Amados, como temos falado, né, que é interessante ver como todo ser humano gostaria, né, de ouvir a voz de Deus. Eu queria muito ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falando comigo. Só que é interessante que a Bíblia diz que há um risco, e um risco comum, e um risco grave de, ao Deus falar, o ser humano endurecer o coração. Mas por que, né? Alguém endureceria o coração se é Deus falando? Porque justamente Deus vai falar muitas vezes o que a gente não quer ouvir. E Ele vai falar muitas vezes o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos crescer, o que precisamos amadurecer. E a tendência do ser humano é se justificar, se defender. Não, Deus não é assim. Ou, não, Deus, isso eu não consigo, ou isso é difícil. E as 1001 desculpas e justificativas que nós temos, e isso é endurecer o coração. É o que Jesus diz, a palavra é uma semente que cai num terreno. Alguns terrenos são terrenos férteis, e aquela semente produz frutos, mas boa parte do terreno que cai essas sementes são terrenos duros, são terrenos cheios de espinhos. E a gente escolhe, queridos, o que a gente vai fazer do nosso coração. Se o nosso coração vai ser duro para a palavra de Deus, se vai ser um coração cheio de espinhos, cheio de animais para comer essa palavra e não deixá-la germinar, ou vai ser um coração fértil. E quando Jesus fala, queridos, sempre é surpreendente, sempre é impactante e muitas vezes contra-intuitivo, né? Quando Deus fala, quando Jesus fala, que nós vamos ver aqui frases de Jesus, muitas vezes vem muito diferente da forma natural do ser humano pensar. Porque o ser humano pensa muitas vezes de forma superficial, de forma vazia, de forma errada, de forma banal, e Deus não é assim. Então, quando Ele fala, vem com uma carga de profundidade, uma carga de nobreza, de grandeza e de sublimidade que nos assusta e às vezes a gente recua, quando pelo contrário, isso aquilo é tão sublime, tão maravilhoso, tão belo, a gente deveria avançar e abraçar isso. Então hoje a proposta é continuar o que nós fizemos na semana passada. Perguntas que se repetem ao longo das gerações, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Perguntas às quais Jesus já respondeu. Só que o ser humano muitas vezes endurece o coração e não aprende. E nós que nos consideramos discípulos dele, essas respostas que ele dá às perguntas que nós temos, essas respostas continuam nos desafiando, continuam nos impactando e nos alertando, né, queridos? Pela dificuldade que nós temos de aprender e principalmente viver, praticar o que ele nos ensina. Então, queridos, pense sempre nisso. Se a resposta de Jesus, ele sendo Deus, é sempre a correta, é sempre a mais saudável, é sempre a mais perfeita, se a gente pensar diferente dele, o correto é a gente se adequar ao que ele pensa. Porque a gente discordar de Deus não vai trazer benefício nenhum para nós, só malefícios.
Então, que tudo que ele disser, que nós vamos ver aqui, frases de Jesus, a gente se curve, a gente aprenda, a gente busque tirar o nosso velho modo de pensar e procurar ganhar a mente de Cristo. Uma forma nova de pensar conforme Ele. Porque pensar como Jesus vale a pena. Só que para relembrar as 7 perguntas que nós vimos na mensagem passada, depois vocês podem ver, tem a gravação. Jesus, quando você vai voltar? Jesus, o que eu faço quando eu errar? Jesus, se alguém me tratar mal, o que eu faço? Jesus, o certo é pensar mais em mim, esquecer dos outros. Jesus, como ser feliz, como ser bem-sucedido. Jesus, qual o lugar certo para adorar? E Jesus, qual o sentido da vida? Nós vimos essas 7 perguntas, hoje vamos ver mais 5. Puder colocar para mim, Maristela, por favor. Então, como eu coloquei, vão ser só frases de Jesus, queridos, sobre os tópicos que nós colocamos aqui. Então, a 8ª pergunta, Jesus. É um tema, infelizmente, em voga hoje, né, queridos? Que a humanidade havia aprendido há séculos, por causa de séculos desse erro, aprendeu-se e agora já se esqueceu, né? Como sempre. Jesus, é certo misturar política e religião? Pode passar, Marista. Isso é até um contrassenso a gente ter que falar sobre isso hoje, né? Jesus ensinou, deem a César, que é o imperador, o que é de César. Então tem o que é de César, isso você dá para ele. E a Deus o que é de Deus. Então veja que é uma separação bem clara, queridos. O que é de César, dê a César. Outra coisa são as coisas de Deus, isso você dá para Deus. Há uma separação nítida entre essas esferas da vida. É claro que uma pode e deve ter uma inter-relação. Agora, você misturar as coisas, fazer de César um representante direto de Deus, ou Deus, o Deus do César, não, aí você já misturou as bolas de uma maneira extremamente perigosa. E o que Jesus nos diz é que o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro, em vós. Então, o reino que Deus quer estabelecer na humanidade, queridos, não é um reino político, não é um reino mundano, é um reino que está dentro de cada ser. Esse é o reino dele, é onde ele reina, é no coração de cada ser humano. Na política, na cidadania, é uma outra esfera. Jesus disse, né, eu até esqueci de trazer essa mensagem, né, quando Pilatos pergunta para Jesus, tu és rei? Sim, sou rei. Mas não sou rei, o meu reino não é deste mundo. Então o reino dele não é aqui, queridos, não é. Aqui é um reino mundano, que com regentes mundanos, que tem a sua forma de governar, que Jesus até disse que não é a forma do reino dele, né? A gente tem que ter cuidado com isso, queridos, para não haver uma instrumentalização da igreja e do evangelho para apoiar uma certa corrente política ou um certo candidato. Você não pode usar Deus para angariar votos, para isso ou para aquilo. Usar Deus ou a igreja para as suas maquinações políticas. Você não pode fazer de Jesus pró uma corrente política, sendo representante de... Jesus é conservador, Jesus é de esquerda, de direita, liberal. Nenhum, irmãos, nenhum. Jesus não pertence a nenhum deles. Porque toda pauta deve ser avaliada não pelo lado dessa pauta, mas pela coerência com o Evangelho. Essa pauta é de esquerda, então eu apoio. Essa pauta é de direita, eu apoio. Meu amigo, isso você está se dobrando a um lado. Você não enxerga a verdade por um lado, você enxerga a verdade, pela coerência com o Evangelho. Se a direita ou a esquerda estiver apoiando uma pauta segundo o Evangelho, deve receber o apoio daqueles que creem no Evangelho. Se a direita ou a esquerda estiver contra uma pauta que é segundo o Evangelho, deve receber a crítica daqueles que creem no Evangelho. É muito simples. Então a gente não pode aderir cegamente a um lado, porque senão a voz profética, a nossa voz cristã, a nossa voz segundo o Evangelho se cala. A gente não pode adotar um lado incondicionalmente. Porque, irmãos, o Evangelho, Deus, não pode ser subserviente a nenhuma ideologia e a nenhuma pessoa, a nenhum tipo de corrente política.
porque o Evangelho não está sob a condução de um ser humano, quem quer que seja, porque esse ser humano é falho, vai falhar, e pior, se nós dermos qualquer guarida a esse tipo de falha, porque somos do lado daquela pessoa, você só contribui para a corrupção e a destruição daquela pessoa e daquela ideologia. Sempre que aquela pessoa ou corrente pisar na bola, precisa receber uma voz de crítica e de correção. E você só pode fazer isso quando você tem a liberdade de falar. Uma liberdade de falar é quando você não adere cegamente, pelo contrário. Você tem o Evangelho e Deus no coração e se opõe a tudo que deve ser oposto. Porque o único lugar, queridos, eu já citei isso algumas vezes, que se usa 3 adjetivos ruins para alguma coisa, quando fala de facção, de divisões. Chama o espírito faccioso, você dividir as pessoas por lados de forma incondicional. Não, eu pertenço a esse lado e eu defendo esse lado, se fizer o certo, se fizer o errado, eu estou desse lado aqui. Esse espírito faccioso, o apóstolo Paulo chama, que ele é carnal, animal e diabólico. É o único lugar nas Escrituras que eu já vi que usa os 3 adjetivos para falar de alguma coisa. Carnal, animal e diabólico. Quando você adota um espírito faccioso, que adota um lado e defende aquele lado, não interessa o que faz. Pode passar? Olha o que Jesus diz lá no antes do Monte das Transfigurações: garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E os discípulos todos achavam que o reino de Deus seria a instauração de um líder político em Israel. E aí 6 dias depois, o que acontece? Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali foi transfigurado diante deles. Então, vocês vão ver o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois, ele é transfigurado diante deles. Mostrando que o reino de Deus não estava em nenhuma instituição política, estava na própria figura de Jesus, em nós crermos e seguirmos a Ele. Então, o reino de Deus, querido, está no dentro de cada ser humano. E aí eu repito o que nós lemos: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O reino de Jesus não é deste mundo. Pode passar? Próxima pergunta: Jesus, como conquistar cada vez mais? Todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos progredir na vida. E essa pergunta muitas vezes foi colocada para Jesus em diversos momentos da vida dele. Jesus, como conquistar cada vez mais? O que Jesus responde? De novo, ele não responde segundo a mente humana, ele responde segundo a mente divina. Quando perguntaram isso para ele, fala: Jesus, interpela aqui com o meu irmão, porque a gente está brigando por herança, e aquela confusão, dividindo a família, um irmão contra o outro. E aí Jesus se vira para eles e fala: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olha como Jesus, ele não fala o que a gente quer ouvir, ele fala o que a gente precisa ouvir. Uma família inteira estava sendo destruída por causa de uma herança. E Jesus fala: vocês vão destruir uma família e destruir a alma de vocês, o coração de vocês. 20, 30 anos que vocês são irmãos um pelo outro, e vocês vão se destruir. Porque vocês acham que a vida de um homem consiste na abundância de bens que possui. E não é assim. Não se venda, não faça da sua vida uma luta desenfreada só por isso, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Quando a gente chegar do céu, Jesus não vai perguntar quanto que você tem na sua poupança, quanto você tem de dinheiro, irmãos. Tudo isso é bom, e tudo isso você pode e deve trabalhar, progredir. Mas isso não pode ser a essência, não pode ser a razão única da sua vida, nem a razão principal da sua vida. Porque isso pode corromper um ser humano e causar brigas e fazer o ser humano se perder. Jesus também diz: contudo, Deus lhe disse a um rico, que estava só se expandindo, a vida dele era
Nossa, eu tive uma plantação gigante, uma colheita gigante, onde eu vou armazenar tantos bens? E aí Jesus fala para ele, olha o que Deus diz. Diz para esse milionário, insensato, em outras traduções, que eu acho que tem até mais a ver, louco. Olha como Deus chama a pessoa, queridos. Então a gente tem que ter cuidado o que a gente põe como valor principal da nossa vida. Louco. É isso que Deus vai falar para muita gente quando chegar lá, irmãos. Milionários, bilionários, famosos, isso Jesus vai falar, louco. Imagina você passar a vida toda e chegar diante de Deus, se achando o bambambam, se achando o milionário, se achando o poderosão, o famoso, o governante, o político, e Deus vai olhar para a pessoa e falar, louco. Você é louco. E a pessoa se achando quando chegar diante dele. Louco, esta mesma noite, a tua vida será exigida. Então, quem ficará com todo esse dinheiro que você preparou? Irmãos, a gente tem que saber. Inclusive, tem algumas filosofias, tem uma filosofia a estoica, que é muito famosa por isso. Tudo que os estoicos falam, tudo que você fizer na sua vida, pense, se for o último dia da sua vida, isso está valendo a pena? O que você pensar, as suas vontades, os seus desejos, se esse for o seu último dia de vida, faz sentido? Porque pode ser seu último dia de vida e você vai ter um último dia de vida. E é o que está sendo posto aqui. Sua vida vai ser exigida. E aí, meu amigo? O que você fez da sua vida? Você buscou a Deus? Você serviu as pessoas? Você amou? Você fez o bem? Ou fez tudo o oposto? Ou viveu uma vida superficial e banal e Deus vai dizer louco? A nossa vida vai ser exigida, irmãos. Nunca, porque isso é uma certeza. A única certeza que nós temos, que ela será exigida. E quando for exigida, a gente vai estar pronto para se apresentar diante de Deus? E o que Jesus diz também, pode passar, por favor? De novo, sempre contrário à mente humana natural. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Essa aqui tem que ser nossa busca, irmãos. Isso aqui que Jesus está ensinando. Acumulem, vocês precisam buscar acumular para vocês tesouros nos céus. A vida, que a gente até falou o sentido da vida, qual o sentido da vida? A maioria vai nisso aqui, acumular tesouros na terra. E Jesus está falando, não, esse não é o sentido da vida. Vocês podem ter tesouros, podem desenvolver a vida de vocês e progredir. Mas o principal sentido da vida, a principal força motriz, é acumular para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Tem que ver onde está o nosso coração, querido. Se o nosso coração está em Deus, ou, né, da maneira que as pessoas conseguiram, né, ludibriar isso que Jesus está dizendo, nas bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é tesouro na terra. O que a gente tem que botar como nosso tesouro é o próprio Deus. E é o que ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então não dá para servir os dois, só vai conseguir servir um. Porque só um é Deus. Isso aí é uma idolatria, né? Você buscar fazer o que você faz da sua vida, a razão do seu viver, esse é o seu Deus, essa é a sua idolatria. E nós precisamos acumular tesouros nos céus, irmãos. Nós precisamos acumular tesouro nos céus. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que mudou tanto as pessoas, né? Usa até a linguagem religiosa para buscar, já que Jesus falou que não pode buscar tesouros na terra, não, vamos buscar as bênçãos. É só uma linguagem religiosa para ludibriar esse verso de Jesus. Não, a gente precisa buscar tesouros no céu. E a coisa é tão distorcida, irmãos, que eu vi numa pregação em uma igreja, um dos maiores líderes aqui dos evangélicos, esse é um grande de louvor, na verdade, ele leu esse verso e pregou, irmãos, desse jeito que eu estou falando para vocês. Olha, irmãos, Jesus disse aqui, não acumulem, mas não é que não pode acumular, você pode acumular.
Ou seja, ele pegou o verso de Jesus e distorceu na cara dura, assim, nem... é o nível que chega às coisas. É mais honesto a pessoa dizer, olha, eu discordo, ou olha, eu tenho dificuldade em praticar isso, ou eu não entendo, do que a pessoa chegar e dizer, não, Jesus não disse o que ele disse. Isso é desonestidade. Eu fiquei assim, embasbacado, e eu fiquei horrorizado com isso. Não é que... É claro que a gente pode e deve ter as nossas finanças, buscar progredir, de novo. Só que não pode ser a força motriz, a razão principal da nossa vida. Porque isso, como Jesus disse, corrompe. Porque você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não pode. Foi Ele que disse. E, de novo, se Ele disse, se hoje ouvirmos a voz dEle, não endureça o coração. Nós precisamos servir a Cristo. Queridos, porque a gente busca ter mansões na terra, uma mansão na terra. E enquanto a gente tem uma favela no céu, isso é um contrassenso. O que a gente crê? Se a gente crê que vai passar aqui no máximo 100 anos de vida, e na eternidade a gente vai passar milênios, milhões de anos, por que a gente busca muito mais construir uma mansão para 100 anos, enquanto, entre aspas, né, usando, claro que não vai ser uma favela, mas enquanto a gente tem um casebre que vamos viver milhões de anos? Não faz sentido, é isso que Jesus está dizendo. Você crê na eternidade? Crê? Então invista na sua eternidade, porque é onde você vai morar para todo sempre. E isso se você conseguir chegar no céu, porque a gente lida com isso de uma forma muito, muito leve, né? Ah, não, claro que eu vou para o céu. Vai. Então cuide da sua vida espiritual e, se vai mesmo, invista na sua vida lá em cima. Porque os seres humanos se dedicam terrivelmente a ganhar dinheiro aqui, enquanto há um descaso tão grande na vida espiritual. O que nós conquistarmos aqui vai durar no máximo 100 anos, queridos. O que nós conquistarmos no céu impacta para toda a eternidade. Todo ano você trabalha para evoluir profissionalmente. E o quanto você trabalha para evoluir espiritualmente na sua vida com Deus. Pode passar? Então Jesus diz, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios, ele faz até essa diferença, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, aí ele fala, olha, ele pontua, em primeiro lugar. A grande questão é a prioridade. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, se perguntar para Jesus o que nós precisamos acumular, Jesus vai dizer, olha, meu irmão, procura acumular no céu, porque é lá que importa mais. Quer saber como acumular na terra? Mas primeiro faça 10 perguntas de como acumular no céu. Primeiro, faça 10 de como acumular no céu, e aí você faça uma para como acumular na terra. Aí faz sentido. Aí você está priorizando o que é para ser priorizado. Pode passar? Mas isso aí não ganha seguidores, não ganha discípulos. É assim o nosso mundo hoje. Pode passar? Próxima pergunta. Jesus, a verdadeira marca do cristão, o que diferencia o cristão? É não beber e se afastar dos ímpios? Essa é a verdadeira marca do cristão? Pode passar? E aí a gente vê, né, queridos, como a gente não está entendendo o Evangelho na sua profundidade. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Olha, se a gente for por essas coisas, nem Jesus era cristão, né, queridos? Porque ele não se separava dos ímpios e nem tinha essa neura tão enfática e exagerada em questão de bebida. Jesus era simples, era correto, estava com as pessoas, nutria amor por elas e derramava esse amor por elas e compartilhava com elas naturalmente a mesa, estava com elas. Então, queridos, a gente tem que ter cuidado, porque Deus nos chamou para sermos diferentes, não para sermos esquisitos. Porque toda estatística feita, não tem nenhuma, toda estatística feita mostra que moralmente, os evangélicos são exatamente igual às pessoas do mundo. Exatamente. Moralmente. Por quê? Porque ninguém pensa nisso. Ninguém lê a palavra de Deus, olha, eu não presto,
Eu sou um pecador e eu preciso da palavra de Deus, eu preciso vir à igreja para eu me consertar, para eu ser uma pessoa melhor. Ninguém busca isso, ninguém vai para a igreja pensando, eu não presto, eu quero, o Senhor me corrija, eu quero me arrepender, me transforma. E é por isso que, eu vou repetir, em toda a estatística feita, os cristãos têm uma vida moral igual ao do pessoal do mundo. Toda a estatística. A gente vê na política, vê os escândalos para todo lado. Por quê? Porque não buscam isso. Hoje o evangélico é igual moralmente ao pessoal do mundo. E esquisito, porque tem as maluquices, as coisas diferentes. Dentro de casa o evangélico é igualzinho ao ateu, se não for pior. É igualzinho à pessoa do mundo. Grita, xinga, briga, ameaça, confusão danada. O evangélico é igualzinho à pessoa do mundo. E a gente fica brincando de ser cristão. E acha que Deus não está vendo. Irmãos, Deus está vendo. E as pessoas do mundo estão vendo, porque as estatísticas mostram para as pessoas do mundo que os cristãos são iguais. Aí cadê o testemunho que a gente deveria dar? Cadê? Porque a gente fica achando que testemunho é não beber. E o resto é tudo não presta. Não presta. Então, os evangélicos são a cada dia menos respeitados. Antigamente era o contrário. Eram muito respeitados. Porque era o povo do livro, é um povo obediente, é um povo honesto, não faz maracutaia. Você nunca viu um evangélico antigamente xingando. Nunca, irmão. Nunca. É zero. Zero. Você nunca ouvia um palavrão na boca de um cristão. Zero. Nunca vi um cristão gritar. Zero. Eu fui dessa época e eu vi, e eu sei a diferença que há com o mundo hoje, com os evangélicos hoje. Hoje é tudo igual a pessoa. Antigamente eram respeitados, hoje não tem respeito algum, porque já caiu a máscara e todo mundo já viu como são hoje. Então, queridos, nós temos que ser diferentes, moralmente, sermos pessoas diferentes. Não nisso aqui, se afastar dos ímpios, ficar é quase um xingamento, ficar chamando as pessoas de ímpio, ficar, isso aqui eu me guardo, não sei o quê. Meu irmão, guarda a sua boca. Guarda o seu coração de fazer o mal, guarda de se humilhar, guarda de gritar. Nós precisamos ser exemplos. Pode passar? E de novo, né, queridos? Para de novo não ficar com isso ser o nosso foco. O cristão tem que se guardar, não pode ser escravo de nenhum tipo de bebida, de qualquer coisa, de jogo, de qualquer coisa. Não podemos ser escravos, porque tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, tudo é permitido, mas não me deixarei ser escravo de nada. Agora, cuidado com o que é o foco, porque isso não é o foco do Evangelho. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia, olha quanto, irmãos? Entre 80 e 120 litros. 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então havia quantos litros? 120 litros, porque foi até a borda. Isso eram quantos? Cada pote era 120. 6 potes de 120 litros. Então tinha 720 litros de água naqueles potes cerimoniais. 720 litros. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Pode passar? 720 litros. Por favor. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. 720 litros de água que fora transformado em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior a servido, mas você guardou o melhor até agora. Então Jesus transformou 720 litros de água em 720 litros de vinho e da melhor qualidade. E a gente fica transformando o que é ser cristão em não beber. Se o nosso mestre, que é Deus em carne, não tinha essa neura,
É claro que ele não queria que ninguém se embebedasse e ficasse bêbado. Agora, tomar ali 1, 2, 3 tacinhas em uma cerimônia especial, não é todo dia, uma cerimônia especial, uma coisa específica para comemorar ali, sem essa neura. Esse aqui é o nosso Deus, queridos. Essa aqui é a religião que nós dizemos que cremos. Não interessa a minha opinião nem a sua. Interessa a opinião dele. A menos que a gente queira criar nossa religião, aí a gente cria do jeito que quiser. Agora, a dele, a que ele fez, não tinha essa neura. A Bíblia diz que não devemos encher o nosso corpo de vinho, e sim com Espírito Santo de Deus, com salmos, cânticos e hinos espirituais. Encher, não. Agora, como está posto aqui, em momentos específicos, não todo dia, ter essa confraternização, não tem problema nenhum. E, de novo, Jesus era chamado de beberrão, porque ele se confraternizava com as pessoas e não tinha essa neura. Essa não é a marca que nós somos chamados para ter, querido. De novo, enquanto estão focados nisso, a vida moral e dentro de casa, os cristãos estão sendo uma vergonha. E Deus sabe disso. Isso aqui, como eu falei, Deus chamou para ser diferente, não para ser esquisito. Isso aqui é ser esquisito. Ah, não põe uma gota. Isso é ser esquisito. Isso aí, em vez de atrair as pessoas, afasta. Então, isso aqui não adianta de nada. Pode passar? Olha só, que ainda estava acusando Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? É claro que não está falando de água, né, irmãos? Porque senão é falar, beber água não tem problema. E Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Por que Jesus também não se afastava dos ímpios? Porque não são quem tem saúde que precisa de médico, né? Quem precisa de médico são os doentes. Então, se a gente não conviver com os doentes e mostrar um estilo de vida e caráter, e posicionamento, e vida com Deus, e maneira de falar, maneira de pensar, maneira de viver, maneira de tratar o nosso casamento, maneira de tratar a vida, maneira de tratar as dificuldades de uma maneira diferente, isso não vai inspirar ninguém. A gente tem que estar junto dos ímpios para aconselhar, para orientar, para orar por eles, para cuidar deles, porque os médicos não precisam de saúde, os saudáveis não precisam de médico. Então, irmãos, que Deus quer saber quem é diferente dentro de casa, quem é diferente no trânsito, quem é diferente diante de um mendigo, quem é diferente na hora de falar. Essa é a marca do cristão. Você é diferente na hora de falar? Você é diferente no trânsito? Você é diferente em casa? Se você faz isso, toma uma taça de vinho, irmãos. Agora, você pode nunca botar uma gota de nenhum tipo de álcool e ser essa lástima em casa, essa lástima no trânsito. Aí, quando você chegar diante de Deus, você vai ver o que Ele vai te dizer. Porque Jesus não estava muito preocupado com isso, estava preocupado em transformação de caráter. E aí eu coloco aqui, pode passar, essa música aqui, não sei se vocês ouviram, uma música aí, está bem sendo falada aí, uma mulher que fez essa música, chama Aimee, uma música evangélica, criticando esse evangelho dos fariseus, porque os evangélicos estão se tornando como os fariseus, cheio de picuinhas, mas com caráter todo podre. Pode passar? Olha o que a música diz. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações, enquanto ele está querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Pode passar? Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. A falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Então o noivo está esperando, queridos, ver um caráter cristão. Um caráter cristão, um caráter cristão, um caráter cristão. Essa é a marca que nós precisamos ter. Pode passar? Próxima pergunta. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Tudo que eu botei aqui é voz de Jesus, são versos ele dizendo. Se você ouvir a voz dele, não endureça o coração. Jesus, o que devemos buscar em uma igreja? Pode passar? A verdade, olha a dura e firme frase que Jesus disse. A verdade é que vocês estão me procurando.
porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isso aqui foi logo depois da multiplicação de pães. A multidão toda procurando Jesus, e Jesus joga na cara deles: vocês são interesseiros. Vocês estão me procurando só porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Como Jesus é coerente. Lembra que ele falou para não acumular coisas na terra e sim no céu? Está falando a mesma coisa. Não trabalhem pela comida que se estraga, né? Não busquem a Deus só pensando na comida que se estraga. Não busquem a Deus só pensando nas bênçãos que Ele pode te dar. Não busquem a Deus só pensando no que Ele pode te ajudar com seus problemas. Porque tudo isso vai passar, irmãos. Todos os nossos problemas, por piores que sejam, um dia vai passar. Agora, o que vai ficar é a eternidade. Então, busque a Deus pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, por que você busca a Deus, irmãos? Por quê? Eu busco a Deus para ter uma vida boa. Meu irmão, a sua vida aqui vai passar. Eu busco a Deus aqui para que Deus me guarde. Seu trabalho vai passar. Eu busco a Deus. Meu irmão, tudo isso vai passar. Busque a Deus por Deus. Busque a Deus para ter mais dele. Busque a Deus para acumular tesouros nos céus. Busque a Deus pela comida, não a que se estraga, mas a que permanece para sempre. Há uma eternidade, irmãos. O que nós vamos encontrar lá? O que nós vamos chegar diante de Deus? O que Ele vai falar para nós? Vai falar louco? Ou vai falar: muito bem, meu servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Muito bem, meu filho, que você buscou uma comida que não estraga. E ele diz: então o que nós devemos buscar numa igreja? A comida que dura para todo sempre, para a eternidade. O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito em vida. Então o que você deve buscar numa igreja? Não a bênção passageira, a bênção eterna. O que você tem que buscar? A palavra que é espírito e vida. É isso que você precisa buscar numa igreja. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Então o que a gente precisa buscar? A palavra, que é Espírito e vida. Buscar a verdade, que é o que o Espírito Santo quer nos conduzir. E Jesus diz em João 15, vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado, que eu falei. Todos nós somos pecadores, a gente precisa ser limpo, queridos, pela palavra. Então nós temos que buscar na igreja a verdade, buscar na igreja a palavra, buscar na igreja a comida que nos leva para a vida eterna. Pode passar? Olha que coisa linda, queridos. Jesus denunciando a geração dele, lá em Lucas 11. A rainha do sul, a rainha de Sabá, né, se levantará no juízo contra os homens dessa geração e os condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria. Então, olha o que alguém buscou e Jesus está elogiando. Veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior que Salomão. Então, veja, a mulher, não é que ela morava, sei lá, em Águas Claras, tem que andar 10 quilômetros para chegar na igreja. Ela veio dos confins da terra. Não tinha carro, foi ali na carruagem, dos confins da terra, lá da África, até chegar em Israel, para ouvir Salomão falar da sua sabedoria. E Jesus, irmãos, que nós temos acesso aqui na palavra dele, é superior a Salomão. E a gente não vai vir à igreja, não vai vir buscar ouvir essa sabedoria dele. Busque sabedoria. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Então, olha, duas coisas que Jesus está enfatizando e elogiando. Quem buscou sabedoria, quem buscou se arrepender. E é isso que a gente tem que buscar, irmãos, quando formos diante de Deus, quando formos a uma igreja. Buscar sabedoria, buscar a palavra, buscar a verdade e buscar transformação de caráter, que é o que eu falei. É isso que vai demonstrar que nós somos discípulos de Cristo, quando mostrarmos que temos um caráter diferente das pessoas lá de fora. Daquela hora em diante, lá em João capítulo 6, que, lembrando, Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles seguiram Jesus, depois que Jesus se deslocou, foi seguido por essas 5.000 pessoas que queriam fazê-lo rei à força. Então, olha só, olha essa igreja, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, queriam fazer de Jesus rei,
Só que era a igreja falsa, seguindo ele por causa da multiplicação de pães. E aí Jesus fala na cara deles: vocês são interesseiros, só estão me buscando porque eu lhes dei comida, não busque a comida que estraga. E aí Jesus faz uma pregação tão forte, quer dizer, entre aspas, é a pior pregação de todas, porque 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma igreja cheia, né? Imagina uma igreja com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma igreja cheinha. E em uma pregação, Jesus mandou todo mundo embora. Por quê? Porque era a igreja falsa. Então Jesus pregou e foi todo mundo embora. E olha o que aconteceu. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Com uma pregação. Jesus perguntou aos 12, só sobrou os 12. Vocês também não querem ir? Então Jesus dispensou a igreja falsa, os 5.000 homens, e fora mulheres e crianças, que queriam a ele só por interesse. Numa pregação, Jesus despachou todo mundo, só sobrou os 12, e ele ainda diz: vocês também não querem ir? E aí vem a igreja verdadeira, né, queridos? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Então, queridos, não vá por números. Os 5.000 homens, talvez tinha 10.000 pessoas. Sabe o que Jesus fez com essa imensa igreja, de novo, que queriam fazer de Jesus rei à força? Tu és o nosso rei. Imagina 10.000 pessoas falando: tu és o nosso rei, tu és o nosso rei, tu és o nosso rei. Sabe que Jesus ficou assim, emocionado, ficou assim: nossa, obrigado, gente. Obrigado. Não, sabe o que ele fez? Ele pregou uma palavra tão dura que foi todo mundo embora, até discípulos próximos dele foram embora, só sobrou os 12. E o que Jesus fez? Na igreja de 10.000, que só sobrou 12, ele ficou constrangido, preocupado? Não, ele falou assim: vocês também não querem ir? E aí surgiu a igreja verdadeira, mostrou-se a igreja verdadeira. Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o que é que uma igreja tem que ter, irmãos? Palavras de vida eterna. Se tem 10.000 e não tem palavras de vida eterna, é falso. Se tem 12 e tem palavras de vida eterna, é isso que importa. E é isso que Jesus quer. Vamos passar então? Agora para a próxima pergunta. Jesus, como orar? Né? Será que é profetizando, é determinando, como a gente vê por aí? Colocar Deus na parede? E aí é aquilo, né, irmãos? O que Jesus já ensinou. Como é que você deve orar? Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que te vê no secreto te recompensará. Então as coisas são bem simples. Deus é pai, irmãos. Não precisa de ficar fazendo 1001 coisa. Não precisa. Vamos fazer um sacrifício a Deus. Dê aqui, né? Metade do seu carro, metade do seu salário. Não. Ele é teu pai. Você vai lá, fecha a porta, conversa com teu pai. Teu pai vai te ouvir, vai te entender, vai cuidar de você e vai te recompensar. A vida com Deus é tão simples, queridos. Não tem essa coisa de manipulação da igreja, da religião. Não. Jesus quebra tudo isso. Não caia em nada disso. Ele é teu pai. Você fala com ele, ele cuida de você. Sem nenhum problema. E quando orarem, também não fica nessa coisa, né? Não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. De novo, ele é pai, ele não é aquela divindade distante, que você tem que cumprir um ritual, fica repetindo a mesma coisa. Não. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele. Porque o seu pai, de novo, ele é pai. Esquece essas coisas, esses ditames religiosos, esses rituais. Não, ele é teu pai. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. Ele já sabe. Então por que eu vou orar? Para você ter esse laço, ter esse relacionamento, conversar com ele, estar na presença dele, ele curar o seu coração, ele acalmar os seus sentimentos, a sua ansiedade. Você vai até ele em secreto. Vá lá no secreto, fecha a tua porta, meu irmão. Conversa calmamente com ele, fala: pai, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E ele nos abençoa, ele vai nos recompensar. Pode passar? E aí ele dá um exemplo, um molde de oração para você fazer a sua oração. Pai nosso que estás... Quando vocês orarem, então não aprenda com as pessoas aí fora, não. Vamos determinar, não. Ora sim. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa que eu quero, antes dos meus pedidos, é glorificar o teu nome, é dar testemunho da verdade, é ser uma pessoa coerente com o caráter de Cristo. Eu quero que o teu nome seja santificado, que é uma coisa que não está acontecendo, porque os cristãos não estão dando testemunho. Antes de qualquer pedido, Deus, eu quero que o teu nome seja santificado. Venha o teu reino, então reina na minha vida. Faça-se a tua vontade. Então a primeira coisa, Deus, antes de falar o que eu quero, o que eu preciso, faz a tua vontade na minha vida. Quando você faz isso, irmãos, e a vontade dele é melhor, assim na terra como no céu. Aí você pede, Senhor, me dá hoje o pão nosso de cada dia. Me ajuda assim a conseguir sustentar minha família, cuidar dos meus. Você põe diante dele, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então a gente tem que perdoar para receber o perdão de Deus. Pode passar. Não nos deixe cair em tentação. De novo aquilo que eu falei. Deus, eu sou cheio de pecados. Não me deixe cair em tentação. Me ajuda, me mostra os meus erros, me mostra o que eu preciso melhorar, porque eu tenho muita coisa para melhorar, Senhor. Então não me deixe cair naquela tentação que eu fiz ontem, que eu fiz anteontem, que eu me arrependo, estou aqui me arrependendo. Não me deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal, de todo perigo, toda ameaça, toda dificuldade. E conclui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí ele explica, né, a explicação que Jesus dá. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, irmãos, é importante a gente perdoar, até para não ter as nossas orações bloqueadas. Porque Jesus explica que logo depois de orar, você precisa perdoar, senão o Pai não vai te perdoar também. E pode passar. E aqui fechando, não com palavras de Jesus, aqui são do apóstolo Paulo, mas eu acho que nos ilustra bem sobre a oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, não caia na ansiedade não, irmãos, confiem em Deus. Em tudo, pela oração. Então, em vez de ficar com a sua ansiedade, transforme o seu problema não em ansiedade, mas em oração. Em tudo, pela oração e súplicas. E com ação de graças, então você já vai agradecendo, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho, obrigado por tudo que o Senhor me faz por mim, obrigado que o Senhor vai me ajudar. Apresentem os seus pedidos a Deus. Então transforme os seus pedidos, os seus problemas, queridos, não em ansiedade, mas em pedidos. E com ação de graças. E aí, o apóstolo Paulo diz depois, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui, em tudo dai graças. Primeiro, você sempre manter um espírito de gratidão, um espírito de bom humor, um espírito de leveza. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, a gente não vai receber um reino inabalável, a gente não tem um céu, não tem uma eternidade. Se você não tem dificuldade por agradecer, por alguma dificuldade da vida, só por você ter esse reino já é um motivo para você ser grato e adorar a Deus. Então você tem um reino, então seja grato, adore a Deus e adore também por tudo mais na sua vida que seja bom. Vamos ficar de pé, queridos? Se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Só coloquei versos de Jesus fora esses últimos do apóstolo Paulo. Então é ele nos dizendo, queridos. E sempre contrapondo a nossa mentalidade, às vezes simplória, e trazendo o mais profundo de Deus. Então, nós vimos aqui, queridos, que nós podemos e devemos acumular tesouros nos céus. E para isso precisamos transformar o nosso caráter. Isso tem que ser um objetivo nosso. Não um objetivo, muitas vezes, a nossa profissão, a gente fazer curso, a gente procurar... Não um objetivo. Maior objetivo é você transformar o seu caráter. Maior objetivo é você acumular tesouros do céu do que acumular na terra. É onde você vai passar a maior parte. Eu falei. Pois não adianta, o pastor Romo não avisou. Estou avisando. Vocês vão passar, os que chegarem até lá, espero que todos, milhões de anos lá. O que você acumular aqui é o que você vai ter lá. Aqui, o que você acumular, vai ficar. O que você acumular lá, fica com você para sempre.
Então desenvolva o seu caráter, desenvolva a sua vida espiritual, desenvolva a sua vida com Deus, busque a Deus para ter mais de Deus. E mais, o interessante é que as demais coisas vão ser acrescentadas. Então você não tem nenhum prejuízo. Pelo contrário, você vai buscar Deus, vai encontrar Deus e vai encontrar as bênçãos de Deus. Então é o que nós precisamos fazer. Está aí, queridos. Uma série de perguntas aí, Jesus nos esclarecendo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos que a Tua voz mude, Senhor, nossa perspectiva, nossa forma de enxergar a vida e nossa forma de lidar com os nossos próprios objetivos e a nossa vida. Nos direciona, Senhor, a cada dia a buscarmos mais a Tua face, a querermos ser mais parecidos contigo. Porque a Bíblia que as pessoas vão ler não vai ser a Bíblia aqui que nós temos, elas não vão abrir a Bíblia, elas vão olhar para a nossa vida. E o que eles estão lendo ao ver a nossa vida? Porque se estiver lendo a mesma coisa que já tem no mundo, não terão nenhuma atração. Que as pessoas possam olhar para nós e ver pessoas não esquisitas, mas pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas parecidas contigo. Que olhem para nós e vejam a face de Cristo em nós. Senhor, essa é uma missão que o Teu Espírito tem a dura ação de fazer. Faz, Senhor, não desiste de nós, nos transforma, nos ajuda a buscarmos isso, para que nós possamos achar isso, porque o Senhor diz que quem busca, acha. Então nos ajuda a buscar isso cada vez mais, a ter uma vontade que Te busque. Transforme o nosso coração, Senhor, porque o Senhor sabe que nós temos dificuldades, nós temos dilemas, temos lutas lá fora, e às vezes a gente está tão concentrado nessas lutas, que esquecemos onde está a vitória. E a vitória está em Ti. Quando buscarmos a Ti, as nossas lutas serão vencidas. Quando adorarmos a Ti, manifestarmos plena gratidão e buscarmos esse reino, as demais coisas serão acrescentadas. Nos ajuda, Senhor, a colocar o Senhor como o objetivo principal das nossas vidas, como a dedicação principal das nossas vidas, como a prioridade, o Senhor ser a nossa prioridade máxima. Porque aí as demais coisas serão acrescentadas, e aí nós mudaremos, seremos transformados. Muda-nos, Senhor, e dá-nos a mente de Cristo, para em tudo isso aqui que foi aqui colocado, a gente entenda o que o Senhor quis dizer, como o Senhor quis dizer. Direciona o Teu povo, abençoa a Tua igreja, ser conforme o Senhor quis que fosse. E nos faz, Senhor, brilhar a luz do Senhor nesse mundo, a sermos sal da terra, a sermos parecidos com Cristo. Nós pedimos a Tua graça. Tudo como o Senhor viveu nessa terra, que a gente viva como o Senhor viveu. Nós pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém.